Então veio esse arco do Eclipse de Sangue. Aí tá rolando agora o arco das Lendas do Amanhã, dos Garous, do Tempo de Execução, que é um arco envolvendo tempo. E o arco que tá bem fraquinho, tá engatinhando ainda como um bebê, que é a influência das aparições envolvendo fenômenos dos chamados reerguidos. São basicamente os zumbis da White Wolf. Então, acho que é basicamente isso. Não tem muito mistério. Eu posso comentar por alto aqui também o papel um pouco de alguns personagens dessa crônica dentro dessa história toda. A Odília Vistrânia, por exemplo, ela é uma Tremere, né? Então eu dei essa ideia para o Mini interpretar a Odília, que é um personagem canônico da White Wolf, porque é um personagem que tem sua importância dentro da lore e tal, etc. Mas ela tem um fim, é tipo a Malgorzata, como o Eduardo que é um dos jogadores também estava me falando. A Malgorzata, ela tem uma miríade de relatos dentro da lore muito pequeno. Então a gente às vezes aproveita esse personagem e faz ele fazer mais coisas do que a lore diz, né, que ele teria feito, para dar mais profundidade àquele personagem. E eu dei um personagem canônico para Odília interpretar, a gente fez a ficha dela e tal. A Odília é ali uma das discípulas de Goratrix e a mãe das gárgulas. E a gente usou isso para contar o início do que desponta a revolta das gárgulas em si, a tomada de Seores. E foi um negócio bem, bem bacana, que acabou se coadunando com o arco, né, do Eclipse de Sangue. A Odília se envolve com um dos pecados capitais, que é a demônia lá, a Lux. E, enfim, acaba tendo o mesmo destino que... Qual era o nome da personagem? Tiamat, que é uma Ventru, que é dominada por um demônio. Mais ou menos a história da Odília termina entre aspas, né? Basicamente nisso. Ela sendo dominada pela Lux numa guerra interna que eles estavam travando dentro de Seores, por enquanto. Qualquer atuação desse personagem tá suspensa. O Mini agora tá jogando com a Merlin e jogando com outros personagens. Teve também o Destro, nosso Gangrel, que foi influenciado. Todos os personagens, eles começaram basicamente com alguma problemática envolvendo pessoas que queriam despertar, utilizando desses livros, né, dos pecados capitais, despertar esses demônios para fazer o eclipse. Então esses demônios estavam espalhados pelo mundo, e espalhados pelo mundo quer dizer espalhados em locais onde esses jogadores residiam, esses personagens desses jogadores residiam, e os jogadores eles tentavam ou ajudar ou impedir a libertação desses demônios. Que depois, lá na frente, quando realizaram até o ritual do eclipse, eles se aglutinaram na Escócia. Mas o Destro era um desses. Ele tentou impedir a libertação de um desses demônios, que ele chamava de besta primordial. Se não me engano, era o demônio correspondente à ira, o pecado da ira. E ele faz toda uma viagem, ele se relaciona com servos da Baba Yaga, ele tem toda uma briga interna também para tentar dominar a própria besta. Tem a mestre dele, ele carrega para cima e para baixo, que ela tem toda uma problemática envolvendo a besta também. Então tem todo um drama pessoal desse personagem, enquanto ele quer se vingar desse pecado capital que acabou quando foi libertado, extirpando quase todos os gangréis da região onde ele residia. Tem o Padre Nicholas, que ele tá até hoje nessa saga contra os demônios, ele não sai disso. E ele já residia na Escócia, ele era responsável por uma paróquia na Escócia, e
Ele se assusta quando a cidade, a vila em que ele é pároco, sofre a influência da Lux, que é a demônia lá da luxúria, e ele começa essa perseguição com relação a Lux, acaba perdendo, o eclipse ocorre, os Baali tomam a vila dele, ele é expulso de lá, o duque responsável expulsa ele, abandona a igreja, e ele tem que voltar para a Alemanha, né, para suas origens, para a casa de seus pais, com uma mão na frente e outra atrás. E hoje até um arco que eu vou comentar ainda, que é envolvendo os demônios da luxúria, porque depois descobre-se que há uma trama envolvendo demônios em particular relacionados à luxúria, que é o que o Nicholas e a Merlin estão vivendo hoje. Tem o Vasco, ele vive a mesma situação, mas relacionado, acho que é o demônio do orgulho. Ele era responsável por mantê-lo preso, mas um dia de distração o demônio se liberta, ele fica na caçada desse demônio. Ele faz viagens, descobre informações a respeito do dito Círculo Vermelho, em que outras seitas começam a descobrir também de infiltração vampírica dentro da igreja e passa a combater isso. E ele tenta compreender esse fenômeno do eclipse. Já no lado dos Garous tem o Gás Sangrentas e Vulcanes, que eu já comentei, né? A questão da peste esfoladora, o Círculo Vermelho, os demônios. Eles depois voltam, depois que eles resolvem essa questão do eclipse com o ritual, eles voltam a buscar uma solução para resolver a peste esfoladora que está matando os lupinos. E eles descobrem que isso está ligado a um Maeldin Encarna, que é um espírito da Wyrm ligado também à luxúria. E isso leva eles lá para o Reino Lendário, que aí vem o arco das Terras da Meia-Noite, onde eles tentam derrubar as Terras da Meia-Noite. As Terras da Meia-Noite o Reino Lendário é um reino onde os Garous vivem histórias e eles vivem o famoso... como é que é chamado pelo Campbell? Ele escreveu o livro. A Jornada do Herói. Eles vivem... O Garou, quando ele vai para esse reino, ele tem que viver a jornada do herói para conseguir sair de lá. E uma das coisas que muitas lendas tentam fazer nesse reino lendário é derrubar as Terras da Meia-Noite, que é uma parte de Malféias que conseguiu subir e atravessar esse reino e plantar um território lá, que é o Castelo Negro que tem lá, e as hordas e hordas de malditos e fumores, etc. Nossos amigos Garous descobrem que a origem da doença, da peste esfoladora, vem de lá, por causa dessa encarna da Wyrm e da luxúria. Então eles realizam toda uma guerra, literalmente. Eles movem mundos e fundos ali na Terra da Meia-Noite, invocam toda a espécie de espírito para tentar derrubar as Terras da Meia-Noite e acabar com a doença. Eles conseguem acabar com a doença, mas eles não conseguem destruir em si as Terras da Meia-Noite. Acaba que aí é o arco atual, né, das Lendas do Amanhã, onde eles já têm indícios disso. Acho que não tem problema eu dizer que despertam uma entidade, que é a Devoradora de Tempestades. Ela acorda e ela mata tanto o lado dos Garous, tanto o lado dos dançarinos, da Wyrm, ela destrói tudo. Ela só quer consumir. Ela consome os 3 aspectos da tríade e foda-se. Então acaba por ocorrer isso. Eles têm que fugir e o Nightmaster ele desponta com o despertar dessa criatura uma problemática. A nação Garou, para selar a Devoradora de Tempestades novamente, ela tem que realizar um ritual que requer o sacrifício de 13 lendas, uma de cada tribo. E atualmente a nação Garou literalmente só tinha isso, agora ela tem menos que isso.
Então eles têm que convencer as lendas que já existem a se sacrificar nesse ritual e têm que escolher novas lendas para esse sacrifício. Só que eles perceberam que essas lendas, elas não estavam à toa enquanto o eclipse ocorria, que era uma coisa que era levantada. Elas têm outros problemas para resolver. Muitas cuidam de seres abissais que estão selados, outras que estão realizando jornadas umbrais, descobrindo ou recolhendo fetiches perigosos, combatendo criaturas que são fora da imaginação de qualquer filhote. E aí surge essa problemática. Se a gente sacrificar os Garous para selar a Devoradora, seres como Nightmaster ou outros que estavam presos por causa dessas lendas vão estar livres para fazer o que quiser. Então, eles estão nessa coisa. E, bom, tem agora também o arco do tempo da execução, né? Que é envolvendo alguns outros personagens, como... Na verdade, o tempo da execução é um arco que envolve o tempo, que envolve cada personagem de forma diferente. Começou mais ou menos... Na verdade, começou lá com a Odilia e os Altas e o Vitali em Seores. Já tinha um prenúncio disso. Mas começou contundentemente com o Vitali, que é o nosso Setita, onde ele descobre que Seores, quando Seores é destruída, né, na guerra interna que eles têm lá, ele descobre que Seores não era só aquela coisa física construída no plano físico, mas existia um reflexo da Seores física na Umbra, a Seores Umbral. E que essa Seores, ela era um marco zero, era uma ponte entre o aqui e o acolá. E sem querer ele acaba dentro desse marco zero em função de um Tremere que não havia sido transformado em vampiro, né? Ainda era da geração de Tremeres que eram magos, através de um item que ele realizou, de um que ele construiu, um relógio, ele acaba voltando no tempo e descobrindo a respeito da trama envolvendo Seth e Osíris. Quando ele volta no tempo, ele percebe que ele descobre toda... Enfim, eu não posso dar muito detalhes disso, né? Mas ele descobre toda uma problemática envolvendo Seth e Osíris, a história de Seth ter dividido Osíris em 14 partes e selado essas 14 partes. Ele descobre que Seth selou essas 14 partes em selos móveis, que esses selos móveis foram subdivididos em aspectos da realidade, onde em linhas temporais diferentes Seth selou uma parte de Osíris, e essa parte foi selada no próprio Vitali. Então, em Vitalis alternativos tem pequenas partes de Osíris. É complexo, eu sei, mas ele está tentando resolver isso, porque aí há Vitalis que querem essas partes de Osíris para si, porque eles querem reunir todas as partes para diablerizar Osíris, ou alguns querem só libertar Osíris, ou alguns acham que libertando Osíris vão conseguir encontrar Seth que está perdido. Outros, enfim, só simplesmente querem ver o circo pegar fogo, outros querem vingança, outros têm motivações relacionadas mais à história pessoal do Vitali em si. Essa é o arco do tempo de execução, que aí, pelo menos, é ele aplicado ao Vitali. São problemas envolvendo a questão de perturbações no espaço-tempo que afetam a vida de cada personagem. E aí vem a descoberta dos marcos zero, né? Que são esses lugares no mundo ou fora do mundo, podem ser na Umbra ou em outros lugares, que não estão em lugar nenhum. Eles estão entre o espaço-tempo, estão entre o aqui e o acolá. E através deles vocês podem acessar essas facetas da realidade. Aí tem o Lothar, por exemplo, que é o nosso Malkaviano. Recentemente ele entrou nesse arco também.
e ele achou um marco zero de um modo bem interessante. Ele, através de um livro que o leva para o passado, ou melhor, o leva a vislumbrar o passado, ele não chega a viajar no tempo. Ele consegue viver através da mente de um antepassado seu que era um cartógrafo. Só que ele não era um cartógrafo comum, ele conseguia fazer mapas de basicamente qualquer coisa, até mesmo de reinos umbrais, apesar de ser um humano. As pessoas davam os dados para ele, davam as informações, e a partir daquilo ele conseguia montar um mapa perfeito. E o Lothar, ele influencia de tal forma esse parente dele, esse parente faz a sua Magnus Opus, a sua grande obra. Ele monta um mapa da própria mente, ou pelo menos era o que ele achava estar fazendo, montando a cartografia do seu eu interior. E o nosso querido Malkaviano percebe que, na verdade, aquilo ali era uma cartografia, era um mapa da mente da rede malkaviana, e que no centro da rede malkaviana, de toda aquela colmeia, daquela trama que interliga todos os malkavianos, há um marco zero, que é acessado pelo próprio Malkav. E a partir disso a gente está narrando aí. Então é basicamente isso. Temos também o Raul Gonzalez, que era um dos inquisidores, um inquisidor que acaba abandonando a Inquisição. Ele se frustra com a Inquisição porque ele acaba entendendo que há criaturas sobrenaturais que são boas. Ele encontra fadas, encontra lobisomens que o ajudam, e ele entra num conflito com o juiz, que é o mentor dele lá, que é o Mateu, e ele larga a Inquisição. E ele se torna um caçador, só um caçador comum. E a gente usou isso para dar o gancho lá de jogar o sistema de caçador e sair do sistema de inquisidor para o Raul, que queria deixar de ser um inquisidor. Nicolas von Murnau ainda está dentro da nossa sistemática de inquisição. E o Raul, ele é o personagem que moveu a história, porque ele foi o cara que deu a última pétala que faltava para os garotos conseguirem fazer o ritual. Ele é o cara que está movendo algumas peças com relação às fadas no jogo, que está afetando a história do Nicholas e da Merlin, entre outras nuances dentro do jogo que eu não posso revelar ainda. Ele é basicamente o Coringa do jogo. Ninguém acompanha as sessões dele, né? Mas o personagem do Raul é importante, e ele está entrando também no tempo da execução, agora como o inquisidor que vai caçar o Vitali e todos esses vampiros que estão andando, né, usando desses marcos zeros para andar e violar o espaço-tempo, e ele vai caçar esses caras para acabar com esse caos. Então, isso já se iniciou. Tem muitos outros personagens que eu poderia fazer uma situação aqui, o Richard de Burgh, enfim, mas já estamos indo para 45 minutos de áudio e eu acho que eu vou encerrar aí. Eu posso fazer algumas menções honrosas a respeito de tempos modernos. Eu abri a possibilidade de jogadores entrarem e jogarem em tempos modernos, e eles jogando em tempos modernos, 2 aceitaram, apesar do pessoal quer muito ficar na Idade das Trevas, que foi o Mini e foi o Osvaldo. Eles criaram o Mini criou um personagem com o nome dele, sim, ou com o vulgo dele, e o Ícaros. E o Mini tá jogando de Desaurido, e é um Desaurido que faz o quê? Viagem no tempo, e ele foi pra onde? Idade das Trevas, e agora tá envolvido onde? Na trama da história. Eu sei, coisa de jogador. Mas já acabou que esse arco do Desaurido tá bem interessante. A gente conseguiu encerrar uma parte onde a história, em resumo, ele voltou no tempo porque quando ele se torna um Desaurido, né, quando ele sucumbe ao silêncio, ele recebe um ataque e ele acorda e ele é um Desaurido. Ele não sabe, é claro, o personagem não sabe que é um Desaurido, mas ele acorda como um Desaurido e ele quer descobrir o que aconteceu. E ele percebe que algumas pessoas
vieram do passado para o futuro, vieram da Idade das Trevas para o futuro, foram lançadas por alguém. E ele descobre que quem está fazendo isso é um Desaurido. E ele quer impedir esse Desaurido de fazer isso. Ele faz algumas teorias do porquê esse cara está fazendo isso, jogando as pessoas do passado para o presente. E ele vai, através do tempo, através da Umbra, percorrendo os reinos atrás desse cara, chegando até a Idade das Trevas. O Desaurido tem toda aquela temática de ter uma bolha de realidade em volta dele que afeta a sua percepção e a percepção ao redor, né? E a percepção do personagem, do Minion, né, do Minion, é que tudo é como um jogo. Então ele acaba enxergando a Idade das Trevas como um grande jogo medieval. Então ele basicamente está vivendo um Isekai. Ele abre telas, ele tem todo um sisteminha de vida e tal, etc. E tem os checkpoints. Esses checkpoints são os lugares e os tempos exatos onde o tal Desaurido inimigo estaria para pegar a pessoa e lançar ela no presente. E ele tenta impedir que essas coisas ocorram, mas ele nunca consegue. E lá na frente ele acaba descobrindo que esse cara que está fazendo isso é ele mesmo. E, enfim, tem toda uma problemática envolvendo isso, porque ele percebe, né? Ele descobre que ele é o Desaurido. E basicamente ele compreende que aquele universo, ou qualquer outro universo, ou realidade paralela, na verdade é uma simulação criada pela tecnocracia, e ele agora tem que despertar as pessoas para isso, porque o que elas estão vivendo é uma mentira. Então parou meio que nessa coisa dele pensar em como ele vai fazer isso, como ele vai despertar essas pessoas, que ele percebeu que o eu que ele estava tentando impedir pensou em bugar o espaço-tempo, fazendo essa transição de pessoas do suposto passado para o suposto presente. Porque não existe passado, não existe presente, não existe futuro, não existe linhas paralelas. Tudo isso são só simulações, saves, criados pela tecnocracia para controlar as pessoas, como se tudo fosse uma grande Matrix. Só que ninguém está num tanque de água dormindo, está todo mundo andando, com chips na cabeça, pensando que vive a realidade. Mas aqueles que despertam como magos, eles conseguem burlar isso, eles conseguem enxergar o que está além dessa falsa telúria, dessa tecnocracia, e moldar isso. E os Desauridos, que são tomados como loucos, eles não só conseguem burlar isso, mover isso, mas eles conseguem entender que isso é falso. Então essa é a grande questão que ela descobre, e agora ela está tentando resolver, mas há uma grande problemática. Talvez tudo isso seja só loucura também da cabeça dela, que não, aquilo é a realidade. A tecnocracia não tem tamanho poder. Não sabemos. Existem essas e outras possibilidades. E tem o Icarus, que ele está jogando em tempos modernos em si, de fato mesmo. Ele é um mago que, por enquanto, isso eu estou resgatando de um spin-off, né, que eu fiz. Eu usei elementos dos irmãos Foster, que envolve Pentex, envolve tecnocracia, envolve um meteoro que cai, alienígenas. Sim, parece Dandadan, né? Nossa, parece Dandadan isso. Nossa, eu tive ideias de Dandadan antes de Dandadan. Mas envolve alienígenas, e é canônico isso. Há alienígenas dentro do sistema do World of Darkness, é só vocês olharem lá no livro da Wyrm. Não pode ler, Osvaldo, você não pode ler, mas está lá no livro da Wyrm a possibilidade de você colocar alienígenas no jogo. E eu estou utilizando isso nesse arco do Ícaro, que começou recentemente, então não tem muito o que comentar, porque não aconteceu muita coisa ainda. Ele só descobriu uma menina que, na verdade, não é humana, né? É uma arma biológica, o Projeto Orion, que veio num meteoro que caiu e trouxe junto esses alienígenas também.
E agora ele está tentando entender essa situação, porque tá a Tecnocracia, tem Tex, entre outras criaturas atrás desse projeto Orion, e ele tá nessa confusão. Então, o que eu pude comentar aqui da Cruzada dos Condenados em si é isso. É uma trama bem complexa, eu não sei onde isso vai acabar, depende dos jogadores, né, no caso. É basicamente isso. Na verdade, há uma grande coisa para se despontar, né, que é aquela coisa que eu falei que ia citar no final do envolvimento das entidades da luxúria, que aí é mais ligado por enquanto está mais ligado ao Nicholas, o Amornal e a Merlin, né? Mas logo vai afetar todos os jogadores em si. Porque o Vitali, ele é um Setita, ele tá atrás de Set, ele também quer despertar Set, isso faz parte da história dele. Os Garous, eles estão atrás de lendas, está se tendo um envolvimento de lendas em si, e a Wyrm também precisa de suas lendas. Os magos estão se envolvendo com Desauridos, com Refangs, e de uma forma muito estranha tudo se concentra nos Inquisidores. Os Inquisidores tiveram todo um trabalho através de seus mais poderosos juízes e santos para aprisionar um grupamento de 4 criaturas debaixo de uma prisão do Castelo Murnau, na Alemanha. E há uma triangulação com essas criaturas, onde há um vampiro, um mago e um garou. O vampiro é um antediluviano, não vou dizer qual. O mago é um arquimago, Nefand. E o garou é um dançarino da espiral negra. E a triangulação dessas criaturas, todo um emaranhado técnico lá que eu narrei de como funciona a prisão estando interligada com todo o castelo, tem pilares, e é complexo. De tempos em tempos tem que fortalecer o selo, mas enfim. Eles têm que proteger o selo dessas criaturas que sustentam o selo de uma 4ª criatura mais poderosa ainda, que é um anjo caído, que já está óbvio, eu não preciso mais esconder isso, que é o Asmodeus, né? Então há o arco aí das entidades da luxúria que querem libertar o Asmodeus. E para isso, elas vão mover mundos e fundos para fazer com que outras criaturas cheguem lá e queiram libertar o antediluviano. Então isso vai envolver vampiros, queiram libertar o mago. Então isso vai envolver magos, que queiram libertar o lobisomem. Então isso vai envolver lobisomem. Seja do lado dos dançarinos querendo esse cara, seja do lado dos lobisomens querendo impedir a libertação desse cara. Mas tudo isso pode descambar na libertação de Asmodeus. Eu admito que eu já parei viajando como é que seria se os jogadores falharem e não conseguirem manter o Asmodeus preso, e já tenho as cenas aqui na minha cabeça, mas isso não depende de mim, né? O jogo rola, tudo depende das consequências das ações e dos rolamentos, né, da sorte dos jogadores. Mas cinema, admito que estou pretendendo fazer cinema dependendo do que vai acontecer. Então esse é basicamente o arco envolvendo as entidades da luxúria, né? Que vai envolver acho que eu posso chamar de Earthbound, né? A libertação ou não do Asmodeus. Então é basicamente isso. Acho que não tem muito mais do que comentar. Já tá quase fechando 1 hora aqui de Mestre Comenta. Eu não sei também quando eu vou fazer isso aqui de novo, nem tão cedo, então que seja 1 hora mesmo. Como considerações finais, o que eu posso dizer? Narrar está sendo uma experiência bem interessante. Cada vez quanto mais eu narro, mais eu gosto de narrar. Eu ainda estou ajustando muitas coisas e até meu próprio estilo talvez esteja mudando com o tempo. A gente sempre fica naquela linha do meio termo
entre eu tenho que narrar algo para o jogador gostar ou eu tenho que gostar da história. Enfim, na verdade as duas coisas, ambos têm que estar gostando, de certo modo, apesar de que eu nunca estou satisfeito, né, com o que eu estou narrando. Eu sempre acho que dá para um ajuste, dá para fazer melhor. Particularmente eu acho a história bem mediana, não acho grandes coisas não, mas é basicamente isso. No fim, essa é a Cruzada dos Condenados. Se um dia abrir vaga, eu vou estar fazendo anúncio aí. E o que eu posso dizer é sobre também o Diário do Corvo, que vai deixar de se chamar Diário do Corvo e vai passar a ser Diário dos Condenados. E existe esse mestre comenta, né, que o Júnior usa para fazer diversos comentários ou até fazer anúncios para os jogadores dele. Meus jogadores me pediram para eu fazer algo semelhante, mas onde eu comentasse a respeito de momentos no jogo onde nenhum jogador viu, nenhum personagem viu. O personagem não estava lá, o negócio ocorreu e o personagem só soube da consequência daquilo. Então, eventos assim que ocorreram na crônica eu vou estar colocando lá. Eu posso estar colocando também questões narrativas a respeito do passado do personagem. Vai estar lá no Diário dos Condenados. Vão ter também momentos de NPCs que podem vir a aparecer na história, onde esses NPCs vão trazer respostas ou enigmas ou elementos que podem levar os jogadores ao erro ou levar os jogadores ao acerto, dependendo de como for essa questão. E também eu posso acabar comentando alguma coisa a respeito da crônica em si, do jogo, sistema. Não sei, mas aquilo lá vai ser bem o que o meu diário de narrador em si, onde eu vou colocar o que os jogadores me pedem. É basicamente isso, escravidão do narrador. Então, eu já fiz alguns, eu já fiz o do Vidente, que até agora todos que comentaram para mim no geral, 90% me disse que aquele ali é o melhor. Eu fiz um envolvendo o Jmurnal, do David. Fiz um envolvendo os Garous, o Garras Sangrentas. E fiz mais um envolvendo, dessa vez, um personagem, o passado de um personagem, do Nicholas. O pessoal já tá me pedindo aí para eu fazer um envolvendo a Saori, né? O que ela fez, o impacto dela, que é a nossa Tizimice. Que, enfim, não tem jogado, mas também é mais por culpa minha do que dela em si, e também do trabalho escravizante 6x1 que ela tem. Me pediram para fazer mais o quê? Tem o do Coração da Fúria que eu tenho que fazer. Tem dos Altas Reflexos, que, enfim, é um negócio que quando eu fizer vai estar explicado lá, talvez no áudio eu explique. Deu um contexto antes de falar sobre o personagem no jogo atualmente. Mas é basicamente isso. Vai ser o Diário dos Condenados, que vai ser mais uma playlist que vai estar lá no Spotify. E a gente vai acabar postando no YouTube também. Não sei se eu vou postar no TikTok, que o TikTok é mais chato do que o YouTube com relação ao strike. Então não quero postar, eu tenho todo um trabalho para postar um negócio, e o negócio cair, simplesmente porque, sei lá, a gente usou uma trilha sonora de um cantor tal e não pode, o cantor agora quer milhões de um grupo que não tem bufunfa nenhuma no bucho. Claro que não vai chegar a esse ponto, mas enfim, vocês entenderam. É basicamente isso. Eu agradeço quem teve a paciência de ouvir a minha voz aqui até esse momento. Forte abraço e valeu!